Sahorai, Turbin, Ravés, boa tarde, como vocês vão? Pessoal, vamos fazer aqui a nossa leitura diária da Paraxá. Não consegui fazer hoje cedo de manhã porque eu tive um compromisso bem cedo, né? Acabei saindo e chegando. Tem um tempo agora. Tá. Essa parte ela é curta. Tá. Nós vamos dar continuidade aqui depois do sonho de Jacó, né? Com a escada e a revelação de Hashem para ele ali, de Deus, e ele também se tornando um dos nomes ao qual Deus lá na frente vai falar para você se referir a Deus sempre como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Vamos lá. Então nós havíamos lido que ele pegou as pedras, ele colocou uma sobre a cabeça, ele adormeceu, ele teve um sonho, ele viu anjos que desciam e anjos que subiam. A gente explicou sobre o que seriam, né, esses anjos subindo, descendo e subindo. Nós falamos sobre a questão das pedras terem se unido sobre a sua cabeça. E a Paraxá agora continua. Tá? Ali Deus refez a promessa que ele havia feito para o seu avô, para o seu pai, reconfirmando com o mesmo agora. Tá? E ali ele fez um altar, colocou o altar com aquelas pedras, explicando também de quem era, de onde veio aquelas pedras. E a Paraxá terminou assim. Agora essa porção aqui, dentro dessa Paraxá, tá? Eu vou fazer a Brahá pra gente lermos e explanarmos um pouquinho aqui, tá bom? Baruch Adonai Elohim melech haolam asher natan lanu Baruch Adonai Elohim melech haolam asher barra banu mikol hamim venatan lanu et toratuhu. Baruch Adonai noten hatorá, bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do universo, que nos colheu dos povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá. Jacó levantou seus pés e partiu em direção à terra do povo do leste. Viu um poço num campo, 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao seu lado, uma vez que era desse poço que davam de beber aos rebanhos. A boca do poço estava coberta com uma grande pedra. Todos os rebanhos juntavam-se ali, rolavam a pedra da boca do poço e davam águas às ovelhas, e tornavam a colocar a pedra na boca do poço. Disse a ele: Irmãos, de onde vocês vieram? Disseram: Nós somos de Harã. Disse a eles: Vocês conhecem Lavã, o filho de Nahor? Disseram: Nós o conhecemos. Eles lhe disseram: Está bem com ele? Eles disseram: Está bem sim, eis que vem vindo sua filha Raquel com o rebanho. Disse: Mas o dia ainda é longo, não é ainda o momento de juntar-se o rebanho. Deem de beber ao rebanho e continue a apacentá-lo. Disseram: Não podemos até que todos os rebanhos estejam juntos. Então rolamos a pedra da boca do poço e damos de beber ao rebanho. Enquanto ele ainda conversava com eles, Raquel apareceu com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Quando Jacó olhou para Raquel, filha de Lavã, irmã de sua mãe, e o rebanho de seu tio, ele se aproximou e rolou a pedra da boca do poço e a deu de beber para o rebanho do seu tio, Lavã. Jacó beijou Raquel e chorou alto. Ele disse para Raquel, que era filho de Rebeca, e assim irmão de seu pai. Ela correu e contou a seu pai. Quando Lavã ouviu a notícia sobre Jacó, filho da sua irmã, ele correu para saudá-lo. Ele o abraçou, beijou e o trouxe para sua casa. Ele, Jacó, contou a Lavã tudo o que tinha acontecido. Lavã disse a ele: Mas você é meu osso e carne, e permaneceu com ele por 1 mês. Lavã disse a Jacó: Apenas porque você é meu parente próximo, isso significa que você trabalhará para mim de graça? Diz-me, o que você deseja por pagamento? Lavã tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da mais nova era Raquel. Os olhos de Leia eram sensíveis e Raquel era de bela forma e de bela aparência.
Baruch Adonai Elohim melech haolam, asher natananu Torah emet ve'hayei olam também torrenu, Baruch Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, no universo, que nos deste a andar para a nossa vida eterna, nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, no universo, que nos deste Torah. Amém. Desculpa, Averim. No começo, quase que eu dei a brahá de término da Torá, porque eu havia acabado de ler, né? Acabado assim, há uma hora atrás. Acho que eu tô um bocado de sono. Eu tinha acabado de, né? Há uma hora atrás, tinha acabado de ler, fazer os estudos, então eu tinha acabado de fazer a brahá. Então, ainda na minha cabeça, eu estava aqui como se eu não tivesse dado a brahá de término, tá bom? Mas aí eu lembrei. Voltando aqui, tá? Vamos tentar ser breve. Vamos pegar alguns pontos aqui. Amigos, no judaísmo, você tem, eu posso chamar brahot, bênçãos. Eu acho que eu já comentei isso daqui. Qualquer dia a gente faz um shiur curto, uma aula curta só sobre explicando isso aqui. Tá? Nós temos as orações do dia a dia. Assim que acordamos, ao perceber que nós acordamos, existe uma bênção. No decorrer de todo o processo do dia, nós temos 3 períodos de orações, de reza, tá? Que já falei em outros vídeos, que seria a Shaharit, a Minha e a Vit, ou Mavit também, pode se chamar assim, o da noite, tá? Então, no judaísmo, você tem bênçãos para tudo, tá? Eu já comentei desde uma bala, uma bolacha, a uma água, a uma fruta, se essa fruta veio da árvore, se essa fruta ela vem da terra, que tipo de alimento que é, se é de trigo, se não é de trigo, se é carne, se é leite. Pessoal, tudo o que você faz dentro do judaísmo, você dá uma brahá. Se você vê a chuva, você dá uma brahá. Se você vê um arco-íris, você dá uma brahá. Se você sente uma fragrância boa, você abençoa aquilo. Então, eu costumo dizer para todo mundo quando vem conversar, a gente tem muitas conversas com o pessoal assim, eu procuro dizer, o povo judeu é o povo que mais agradece a Deus por tudo nesse mundo, tá? Não é aquela coisa que nós temos o costume de amanhecer, pô, segunda-feira tem que trabalhar e patrão, não existe isso no judaísmo, tá? Você pode ver isso muito bem, tá? O judeu ele é um povo sempre alegre, está sempre bem. O fato de você entender que tudo está na mão de Deus, você consegue entender que não há razão para ficar triste, não há razão para você desanimar, porque tudo está no controle de Deus, mas você tem que acreditar sim, tá? Então, a primeira coisa, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da leitura aqui, tá? A gente já leu, fez a brahá de início e término, então estou tentando explicar por que de tanta ênfase em brahá, tá? Quando nós acordamos, a primeira brahá que nós damos é o Modeh-Ani, tá? Ou seja, ainda deitado na cama ou se levantando. Existem costumes dos judeus que vieram da Espanha e judeus que vieram da Europa, da Alemanha, tá? Aí já é costume, não é Torá. É costume de quando você vem de um determinado localidade dos povos, tá? No costume que eu costumo seguir, né? Você pode fazer a brahá ao acordar, levantar, ou você pode simplesmente acordar, colocar a mão do lado e fazer essa bênção. Aí fica a critério da pessoa. Você vai simplesmente acordar e você vai dizer Modeh-Ani lefanecha melechai vekayan shiriratabin nishmati ben harabah lemunateha. Você já agradece a Deus dizendo, dou graças a ti, ó Rei vivo existente, que devolveste a minha alma com piedade, tá? Grande é a tua fé em nós. Rabá emunateha, grande é a sua crença em nós, você acredita em nós, tá?
Então você já agradece Deus por ter devolvido e por acreditar que o mundo não viveria sem você. Acho que eu já fiz um short justamente sobre isso. Aí você tem Abraham sobre você fazer a ablusão das mãos, você tem Abraham, você fazer suas necessidades também, que é uma Abraham muito importante. Você acaba agradecendo a Deus por todos, né? Os seus órgãos estão funcionando. E aí você tem a liturgia da oração da manhã, Shaharit. Você tem a parte mais importante, que é o Shema, né? Que você pode ver que os judeus eles costumam colocar a mão sobre os olhos e dizer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Daí vem Vehavta, Eita Adonai Eloheinu, Veho Nafshehu, Veho Meodeha, Vehayom Hadevarim, Halera, Shera Nochim, Etzaver, Hayom, Alevaver. Eu não vou fazer toda a bênção aqui, tá, pessoal? É só para vocês entenderem que isso é a vida do judeu, tá bom? Do povo judeu. Qualquer hora eu pego e mostro para vocês o que é o Shema, tá bom? A parte que eu falei em silêncio aqui é porque a gente não pronuncia, tá? A gente pronuncia muito baixo, porque na verdade quem disse isso foi os anjos, então foi ouvido bem. No eco tem todo o contexto. E eu já tomei 10 minutos da nossa aula só falando de Brahá, pra vocês terem ideia. Se a gente for fazer um vídeo aqui só sobre bênçãos, tá? Mas vamos lá. Dando continuidade aqui, então ele havia separado as pedras, tinha erguido e falou que ali seria futuramente o templo de Deus. Final da paraxá anterior. Vamos continuar aqui. Então ele levantou os seus pés e partiu em direção à terra do povo, do leste. Diz aqui que ele ficou feliz, né? Ele estava contente, tá? O Rashi aqui ele comenta que foram dadas boas novas a eles, de proteção e estava até segurado, né? Então se alegrou o coração dele, né? Então ele, com o espírito renovado, alegria, ele foi até o povo do leste. E viu um poço num campo, 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao seu lado, uma vez que era desse poço que davam de beber aos rebanhos. A boca do poço estava coberta com uma grande pedra. Todos os rebanhos juntavam-se ali e relavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas e tornavam a colocar a pedra na boca do poço. Então ele chegou-se até um determinado local, pessoal, justamente semelhante ao que aconteceu a Eliezer, o servo de Avraham, quando foi buscar uma noiva para o pai dele, no caso Isaac, tá? Aqui tem um Midrash que conta, né, um Midrashim que conta que na verdade Rahel, Rebeca, falou para ele sobre isso. Quando você for à casa do meu pai, né, a casa do meu irmão Lavan, e você chegar lá, você vai ver um poço, justamente o mesmo poço que aconteceu no caso de Rebeca. Lá vão descer as moças, tudo, você se encontra lá com elas, ou seja, teria um ponto-chave ali, né? Só fechar um pouquinho, porque fica piscando. Então, o Midrash diz que a mãe dele havia contado, então por isso que ele estava lá deitado, né? Ou seja, ele já estava aguardando, tanto que a pedra estava sobre o poço ainda. Aí ele viu que já tinha alguns rebanhos lá. E ele perguntou: irmão, de onde vocês vieram? Aí o pessoal disseram, né, os pastores: nós somos de Harã. Disse a eles: vocês conhecem Labão, filho de Nahor? Né, Labão, filho de Nahor? Disseram: nós o conhecemos. E eles lhe disseram: está bem com ele? Eles disseram: sim, ele está bem. Eis que vem vindo sua filha Raquel com o rebanho. Então, Baruch Hashem, aqui Deus já começou a fazer o trabalhar dele como ele tinha feito com Eliezer, o servo de Abraão, né, na paraxá de Lechá, nas outras paraxás, né, tá? Não vou mencionar todas aqui, nós já lemos. E ele comentou ali com aquele pessoal que estavam, né, que se eles conheciam o Lavan, que era filho de Nahor, tá?
e que era irmão da sua mãe. Eles disseram que sim, e por coincidência estava vindo Raquel, que era uma das filhas justamente de Labão, né? E disse mais ainda, vamos lá, disse, mas o dia ainda é longo. Não é ainda o momento de juntar-se o rebanho, dente beber ao rebanho e continuar apacentando. Por quê? Porque o horário que ele chegou ali, se entende que ainda não era tempo de se reunir o rebanho, dar-lhe água e terminar os afazeres. Ele viu que tinha muito a ser feito ainda, era só o começo. Então ele achou estranho, né? E o que acontecia? Eles se reuniam, eles esperavam todos se reunir perante o poço para eles poderem rolar a pedra que era muito grande, para poder assim dar de beber ao rebanho, tá? Então era uma pedra muito grande, eles não conseguiam, uma pessoa sozinha. E o que aconteceu? Eles mesmos confirmaram, né? Não podemos até que todos os rebanhos estejam juntos, então rolamos a pedra da boca do poço e damos de beber ao rebanho. Enquanto ele ainda conversava com eles, Raquel apareceu com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Quando Jacó olhou para Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e o rebanho do seu tio, ele se aproximou e rolou a pedra da boca do poço e deu de beber para o rebanho do seu tio Labão. Tanto o Midrash como o Rashi, ele comenta que a pedra era muito... pessoal, você imagina uma pedra sobre a boca de um poço, né? Os comentaristas dizem que Jacó ele era muito forte, tá? Ele não é só forte em espírito, como força física. Uma coisa chama a outra, tá bom? Então, ele pegou simplesmente... Você imagina, ele viu toda a situação, Deus abençoou. Quem via vindo ali era uma das filhas do... No caso, seria uma de suas primas. Era uma das filhas do irmão de sua mãe. Ele, então, naquele... né? Cheio do espírito, ele foi lá e empurrou a pedra. E óbvio que aquilo ali causou, né, um espanto nos demais que ali estavam. Vamos continuar. Diz que aí ele pegou, né, tirou, ao contrário do que fez Rebeca, né, sua mãe, ele pegou e deu de beber para o rebanho de seu tio, né. E Jacó correu, ele beijou a Raquel, chorou alto, né, de alegria, né. Aqui tem todo um midrashim, pessoal. Eu vou comentar para vocês só por cima assim, para não deixar passar, tá? Mas eu tenho um midrashim aqui que, como a sua mãe Raquel era uma profetisa, como nós já lemos anteriormente, tudo que Deus falava para ela, isso também passou para Jacó. E no midrash conta que aqui ele viu tudo que aconteceria ali com ele e com Raquel, tá? Nós vamos saber lá na frente um pouquinho mais. E é por isso que ele chorou muito alto, tá? Isso aqui é um comentário de um dos midrash. A Raquel pegou e correu ao seu pai. Quando Labão ouviu a notícia sobre Jacó, o filho de sua irmã, ele correu para saudá-lo. Nós sabemos quem é Labão. Nós sabemos o caráter dele. Que nós temos feito nessas últimas porções da Torá, estudar sobre o caráter de cada um pouquinho, né? E nós vimos que, na verdade, Labão ele era muito interesseiro. Nós lembramos como quando Eliezer chegou lá com 10 camelos, cheio de riqueza, toda o intuito, toda aquela, né? Foi lá, limpou a casa, tirou as estátuas de idolatria, né? E aqui nós vemos que ele faz a mesma coisa. Ele correu para saudá-lo. Ele o abraçou, o beijou e o trouxe para a sua casa. Por quê? É filho da minha irmã, descendente de Abraão, Isaac, o Isaac recebeu toda a riqueza. Então ele também deve estar cheio, né, de pertença, de riqueza, e veio trazer também. Só que ele chegou, o que o Midrash conta? Ele o abraçou e o beijou. O Midrash diz aqui que o intuito dele abraçá-lo foi para apalpá-lo, para ver se ele tinha algum cinto com alguma coisa, né? Se estava com alguma peças de ouro, se estava com joias, essas coisas. E ele viu que nada,
né? E ele pegou ou beijou. Por quê? Beijou do lado, para ver se não estava escondendo pedras preciosas na sua boca, né? Então nós vemos um pouquinho aqui do caráter de Labão e isso vai se confirmar lá na frente, pessoal. Quem conhece, quem já leu a Bíblia sabe muito bem o desenrolar dessa história. Só que nós vamos nos aprofundar nas entrelinhas da Paraxá, nas entrelinhas da Torá, nas entrelinhas do hebraico. E como eu sei que ninguém nunca ouviu sobre isso aqui que eu estou contando para vocês agora, que essa é a interpretação correta do texto, vocês vão ver muitas coisas, inclusive um pouquinho de Cabalá, um pouquinho mais para frente. Tá? Então não deixe de continuar vendo os vídeos, seguindo, se você quer se aprofundar mais no contexto original da Bíblia. Tá? Vindo da própria tradução, vindo da própria interpretação do próprio povo que escreveu o livro, não de terceiros, para quem já entendeu o que eu estou querendo dizer. Raiz, da profundo, do povo judeu e os seus costumes, a sua interpretação original. Tá? Ele, né, no caso Jacó, contou a Labão tudo o que tinha acontecido. Tem outro Midrash aqui que diz que um dos filhos de Esaf o perseguiu, né? E é óbvio que o pai e a mãe dele, Isaac e Rebeca, não iam deixar ele vir de mão vazia, né? Assim como foi com Abraão que fez. Então diz que um dos filhos de Esaú o perseguiu, né? E nessa perseguição ele acabou perdendo, correndo no deserto, tá? Existe uma outra versão também que diz que o rapaz chegou para matá-lo, só que ele ficou com pena de Jacó e Jacó pegou e deu tudo o que ele tinha para ele. Isso também é um outro comentário, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários para ver se eu não deixei passar alguma coisa mais, assim, mais profunda em relação. Tá? Vamos lá. Ele permaneceu ali com ele por um mês. Tá? Aí Lavan disse a Jacob: apenas porque você é meu parente próximo, isso significa que você trabalhará para mim de graça? Não. Diz-me o que você deseja por pagamento. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da mais nova era Raquel. Tá? Deixa eu só comentar em relação a isso aqui. Você pode ver que ele ficou um mês trabalhando para ele, né? E agora é que ele veio comentar em relação a pagamento. Ele passou um mês lá e ele pegou, pô, não é porque você é meu parente, você vai trabalhar para mim de graça. Não, você tem que, né? Então ele esperou passar assim um mês. Tá, mas se falar, Mauri, hoje em dia, assim, naquela época a pessoa recebia pelo dia trabalhado, pessoal. A gente já sabe disso e vamos ver muitas vezes aqui, né? A pessoa recebia pelo dia trabalhado. Continuando aqui. Então fala que ele tinha 2 filhas, a mais velha era Leia e a mais nova era Raquel. E os olhos da Leia eram sensíveis, né? O texto aqui em português traz sensíveis, né? Eu vou já falar com vocês sobre isso. E Raquel era de bela forma e de bela aparência. E a porção termina aqui. Vamos lá. Ó, os olhos de Leia eram sensíveis. Aqui nós temos uma das interpretações. Como era de costume, a mais velha tinha que casar primeiro. E como eles sabiam que Isaac havia tido 2 filhos, Rebeca, né, no caso, tinha tido 2 filhos, a sua irmã, então era natural que ambos, né, casariam. Só que eles sabiam da fama de Esaú, né? E diz que Leia, ela chorava constantemente por saber que ela teria que casar com Esaú. Né? E por isso diz que os olhos dela eram sensíveis. Sempre estava com os olhos de tanto chorar, amargurada. Essa é uma das interpretações. Tá? Existem outras interpretações. Diz que ela era meio... acho que é estrábico que fala, né? Essa é uma outra interpretação. Mas o texto diz que ela tinha algum problema nos olhos. Tá? Então nós temos essas 2 interpretações aqui. Tá bom? E já conta que Raquel, ela não era só bela, né, fisicamente, como ela era bela de rosto também.
Até, como diz aqui Rashi, né, tal, ou seja, são os traços do rosto, assim como em, né, aí ele cita aqui outra passagem, e diz que ela é bela de aparência, esta é a beleza do seu semblante. Então, ela era formosa. Raquel, ela já era formosa. Tá? O único defeito que a Torá fala em questão aqui de Leia era que ela tinha os olhos sensíveis. Tá? Então, o que acontece? Nós terminamos aqui. Essa é bem curta, de amanhã já é um pouquinho bem maior, né? Vamos ter alguns acontecimentos aqui. E o que eu quero dizer, amigos, para vocês, é o que eu sempre comento aqui. Né? Na Torá, ela sempre vai ter uma explicação para tudo. Se ela já mencionou a diferença entre as duas irmãs, que não era só a questão de idade, mas a questão de ser sensível, nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente. Quando dentro do Midrash, quando dentro dos comentários você tem uma, duas ou três interpretações, tá, de uma coisa, de uma situação, é justamente para fazer você pensar, você entender aquela situação. Não você passar correndo lendo assim. Você tem que entender, como eu digo aqui sempre, você tem que parar e entender a cultura, o pensamento daquele povo, como vivia, a sua língua, que no caso aqui é o hebraico, né, o Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Então você tem que parar e entender. Não interpretar com a sua interpretação com o que você pensa hoje, com a situação em que vivemos hoje, tá? Então, o que acontece? Para você extrair o máximo de conhecimento da Bíblia, você tem que se transportar para aquela situação. É o que eu sempre falo. Por isso que no judaísmo tem como eu falo, tem um assunto muito, muito profundo. Eu tenho um livro aqui, pessoal. Vocês não têm ideia. Esse livro aqui, né? Ele se chama Hafetz Haim, né? É uma lição para cada dia. Tá, pessoal? E dentro dele, tá? Ele é português, tá? Ele é traduzido para português. Baruch Hashem, né? Graças a Deus. E ele tem uma lição para cada dia. Para cada dia do ano. Dentro do calendário hebraico, óbvio, se consegue acompanhar no português do calendário gregoriano, mas no calendário hebraico você tem uma lição para cada dia do quê? Só sobre isso aqui, ó. Lashon, a língua. Você sabe que você todo santo dia você lê um livro, ele todo dia te ensinar que dentro da Torá, dentro da Bíblia, tem um mandamento sobre a maledicência? Nós vamos chegar lá. Você vai lembrar, acho que quando nós chegamos ali em Levítico, acho que é 19, 26, se não me falha a memória. Deixa eu só confirmar, meus amigos. Deixa eu colocar aqui. Como eu leio todo dia, então é isso aqui, ó. Levítico 19, 16. As pessoas nunca param para entender que, vou colocar assim para vocês, o Velho Testamento ele está cheio de assuntos morais e éticos, assuntos de trabalho, assuntos de roubo, assuntos de como educar o filho, assuntos de como tratar o marido, como tratar a esposa, assunto do nosso cotidiano normal aqui. Eu tenho muito, amigos, como eu digo, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês aqui, tá? Me falta tempo, é muita coisa. Eu termino aqui, vou editar o vídeo, vou subir, vou fazer isso. Às vezes eu tenho que colocar alguma coisa no vídeo. Eu tenho outros assuntos para tratar. Eu estou vindo com uma nova série que eu não posso dizer assim que ela é em relação ao judaísmo, mas é um conceito, né? Que quem já viu os vídeos sabe o que é. Nós vamos pegar o Novo Testamento aí, tá? E eu vou trazer para vocês versículo por versículo. Nós vamos ler, vamos estudar sobre aquele assunto que eu falei, por que os judeus, né, não acreditam em Jesus. E por que o Amauri também não acredita mais. Então, se prepara, vai vir uma série
com todas as provas dentro do... Vamos ler o Novo Testamento e vamos mostrar por que o Novo Testamento, eu posso dizer assim, ele não é digno de confiança. Quem acompanhou meus 3 vídeos já conheceu a história da formação do cristianismo, como ele foi. Então, não é difícil de entender. A diferença do Novo Testamento que nós estamos lendo aqui na Torá, você já está vendo. A Torá, ela é um livro único, ela tem ali 5 livros, depois vem o livro dos profetas, aí vem os escritos como Esther, como o livro de Jó, aí vem os profetas. Então, o que acontece? Ele é um livro único, foi tudo escrito unicamente. E quando na diáspora os judeus se espalharam e retornaram, isso lá em 1948, quando eles voltaram para Israel, a Torá era a mesma, a Bíblia, né, o Velho Testamento era a mesma, não mudou uma letra. Não mudou uma letra, pessoal, desde a época de Moisés até aqui. Totalmente diferente do Novo Testamento, que existem mais de 5.500 papiros só do Novo Testamento espalhados e nenhum consegue ser conciso com o outro. Tá? Isso aqui é um fato. Você pode pegar a Torá aqui no Brasil, pegar lá na Rússia, pegar lá na China, né, se tivesse lá no Japão, é a mesma. Não muda nada. A tradução é a mesma, o mesmo texto hebraico. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ter NVI, você vai ter revista atualizada, revista corrigida, que versão de King James, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ao longo dos estudos, os estudiosos de religião, os próprios cristãos mesmo estudiosos, viram que não tinha alguma coisa ali. Já fugi totalmente do assunto, mas é só para vocês entenderem. A Torá ela é única no mundo todo. Onde você for vai ser a mesma, vai ser sempre o mesmo. O povo judeu, por mais que ele tivesse espalhado, eles liam a mesma Torá, liam as mesmas porções que nós estamos lendo aqui. Quem está acompanhando comigo por dia, saiba de uma coisa, milhões de judeus no mundo estão lendo isso que você está lendo hoje comigo aqui. Ou seja, está numa corrente muito profunda com o que Deus disse. Meditai nela dia e noite. Tá? E é isso que eu quero dizer para vocês, meu amigo. A Paraxá é essa, tá? A porção que nós estamos lendo aí agora, a Paraxá de Vaitse, né? E saiu Jacó, né? Vaitse e Jacó, saiu Jacó. Essa é a porção que nós lemos hoje de segunda-feira, tá só apenas começando, vamos até sábado, né? E nós temos muita coisa ainda para revelar dentro desse conteúdo, tá bom? Desde já agradeço, mais uma vez, Saharim Tovim, uma boa tarde para todos, fiquem com Deus. Qualquer coisa, precisar comentar, se o vídeo estiver no Instagram, comenta embaixo, me chama no particular, no YouTube é a mesma coisa, não tem problema, tá com dúvida? Vamos estudar junto, tá? Isso aqui é para que nós possamos, pessoal, ter uma mente voltada ao que é simplesmente a Bíblia, tá? Sem mais isso e aquilo. Fiquem com Deus, tá? Tenham todos uma boa tarde. Todarabá, muito obrigado. Lechitraot. Até mais.